nós vamos tratar do papel de Israel na grande tribulação. Nós vamos ler dois textos, um no Velho Testamento e outro no Novo, que tratam exatamente do papel da nação de Israel nesse período da grande tribulação. O profeta Jeremias, no capítulo 30, e no versículo 7 do seu livro, ele diz assim, tratando de Israel nesse período: "Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela." E a outra passagem no Novo Testamento é exatamente o capítulo 12 do livro de Apocalipse, que trata do dragão perseguindo a mulher, onde o dragão representa a pessoa do diabo, de Satanás, e a mulher representa a nação de Israel. E nós vamos ler esse texto, porque esse texto é muito esclarecedor para tratar desse tema. Diz assim: "Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar." Esse capítulo que nós acabamos de ler fala exatamente da perseguição que o anticristo, naturalmente personificado na pessoa do dragão, que representa o diabo, vai atacar Israel como nação, tentando destruí-la. Esse capítulo ele terá seu cumprimento exatamente na última parte, ou na última metade, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. O texto fala exatamente desse período de 3 anos e meio, quando afirma
que a mulher será perseguida no período de 1260 dias. No versículo 6 fala isso. E esse período de 1260 dias corresponde exatamente a 3 anos e meio. E também no versículo onde se afirma que essa perseguição corresponderá durante esse mesmo período, quando o dragão persegue a mulher. Aí onde ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo, corresponde aos mesmos 1260 dias, ou 3 anos e meio. Essa expressão também é usada lá pelo profeta Daniel, quando ele fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Só que aqui fala um tempo, correspondendo a um ano, tempos, no plural, naturalmente correspondendo a 2 anos, e metade de um tempo, correspondendo a 6 meses, que é o período que o diabo vai ter para fazer a sua grande perseguição contra o povo de Deus, e especificamente aqui no texto aqui, contra a nação de Israel. O que nós queremos refletir nesse período de perseguição contra a nação de Israel é exatamente respondendo a seguinte indagação: por que a nação de Israel será perseguida pelo anticristo, pela primeira besta, durante esse período de 1260 dias, esse período de 3 anos e meio? A Bíblia tem resposta para essa pergunta. A primeira resposta é a seguinte: o povo de Israel vai ser provado, vai ser tentado, e o motivo foi porque esse povo não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias. Deus enviou o Senhor Jesus e o seu povo não o reconheceu. Olha que Deus preparou essa nação por 2000 anos, desde a chamada de Abraão até a formação da nação. Ele foi ensinando através dos profetas, dizendo o local que o Messias nasceria, em Belém da Judéia, dando detalhes que ele entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho, conforme Zacarias afirma no capítulo 9, versículo 9. Mas mesmo dando todos esses detalhes, o povo de Israel não reconheceu o Senhor Jesus, rejeitou e crucificou. O apóstolo João afirma exatamente essa verdade quando ele diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Naturalmente, os seus aqui representam o povo de Israel na sua rejeição contra Jesus. Em função dessa nação ter rejeitado o seu Messias, e como juízo vindo diretamente de Deus, a nação foi submetida a uma grande cegueira. Cegueira quer dizer que ela teria dificuldade de reconhecer Jesus como seu Messias, mas isso foi em função exatamente dessa rejeição deliberada que culminou com a crucificação. E o apóstolo Paulo fala dessa cegueira que Israel foi submetida no capítulo de Romanos, capítulo 11, versículo 25, quando ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então essa cegueira começou exatamente na rejeição, porque o povo de Israel rejeitou Jesus quando ele veio, e continua rejeitando até hoje, há mais ou menos 2000 anos. Houve 2000 anos de preparação para a nação, para Deus enviar,
E até hoje, depois que Jesus veio, quase 2000 anos, a nação tem rejeitado. Por isso, ela foi cegada, a nação foi cegada. Então, o judeu, ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, seu Messias, porque a nação tem uma dupla cegueira. A cegueira natural, por causa da queda, e a cegueira que ela foi submetida, porque ela rejeitou. Isso durará, conforme Paulo afirma aqui, até que haja entrado a plenitude dos gentios, que é exatamente quando Deus chamar todos os gentios para a salvação, ele então voltará a lidar com a nação de Israel. No final da grande tribulação, terminado o período da grande tribulação, quando o Senhor Jesus voltar, exatamente na sua volta, ele então abrirá os olhos dessa nação, tirará essa nação da cegueira. E Paulo ensina isso no capítulo 11 de Romanos, versículo 26, dizendo: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esse que virá de Sião como libertador para apartar a nação de Israel de suas impiedades é exatamente o Senhor Jesus. Nesse momento, a sua escama, sua cegueira, ela será retirada, e o povo então vai compreender que aquela pessoa que ele rejeitou é exatamente a pessoa do Senhor Jesus. No versículo 27 do capítulo 11, Paulo continua dizendo: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Na verdade, quando Jesus voltar e libertar Israel dessa cegueira e livrar do extermínio total, embora Paulo afirme que todo Israel será salvo, mas esse todo aqui não significa que cada indivíduo, toda a população chegará a compreender que o Senhor Jesus é o seu Messias que eles crucificaram. Mas o profeta Isaías fala que esse todo, ele esclarece, ele dá maiores detalhes, e nós ficamos exatamente esclarecidos que esse todo se refere a 1/3 da nação. 2/3, conforme Zacarias afirma no capítulo 13, versículo 8, que a nação será exterminada em 2/3. Apenas 1/3 será libertada ou terá a sua cegueira retirada. Quando ele diz assim, em toda a terra, naturalmente essa expressão em toda a terra está se referindo à terra de Israel, não ao mundo inteiro, diz o Senhor: 2/3 dela serão eliminadas e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Quem vai eliminar 2/3 da população de Israel é exatamente o anticristo, na sua grande perseguição contra Israel, representado aqui nesse capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então Deus, na sua volta, Jesus na sua volta, ele naturalmente libertará essa nação dessa cegueira e livrará essa nação do extermínio total. Mas para que essa nação venha reconhecer que Jesus é o Messias, foi o Messias que eles rejeitaram, Deus tem que submeter essa nação a uma grande tribulação. E o versículo 9 do capítulo 3 de Zacarias afirma isso. Diz assim: farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Ora,
o livramento será para um terço da nação e não para toda a população da nação. Quando Israel for libertada, a nação for libertada desse extermínio total, e ela vai reconhecer que quem está libertando é exatamente o Senhor Jesus na sua volta, naturalmente esse um terço que reconhecerá, que vai reconhecer que o Jesus, a pessoa do Senhor Jesus que eles crucificaram era o seu Messias, isso haverá uma profunda tristeza, uma verdadeira consternação na população. O profeta Zacarias, ele falando dessa profunda consternação e tristeza, ele afirma no capítulo 12, versículo 10 e versículo 11, mostrando como será essa tristeza. Diz assim, no final, e todo Israel, o versículo 8 e o versículo 9, que já falamos, é quando Israel vai reconhecer, se um terço vai reconhecer, e depois que eles reconhecerem, eles vão reagir, agir da seguinte maneira. No versículo 10 e 11 do capítulo 12, diz assim, do profeta Isaías, ele diz assim, no versículo 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ora, o texto de Zacarias é claro no versículo 10, porque diz que eles vão lamentar, chorar, porque eles verão aqueles que eles traspassaram. Ora, quem foi traspassado, quem foi crucificado, foi exatamente o Senhor Jesus. E eles vão reconhecer o nosso Messias, que Deus enviou, que nós não reconhecemos, foi aquele que crucificamos. E isso vai gerar um pranto tão grande na nação, que o profeta diz que ele vai ser pranteado como se pranteasse, como se pranteia um unigênito. Eles vão chorar como se chorasse pela perda de um primogênito. E no versículo 11 do capítulo 12, Zacarias diz: naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, e compara como o pranto de Haddad Rimon no Vale do Megido, que foi um acontecimento histórico, quando o rei Josias ele tentou impedir que o faraó Neco, o faraó do Egito, que estava em guerra contra a Assíria, ele naturalmente querendo se colocar ao lado da Assíria, um povo que sempre foi inimigo de Israel, e foi até avisado pelo próprio faraó, disse que ele não fosse, que ele não se metesse, porque aquilo vinha de Deus. Ele não deu atenção e ele morreu na batalha. E como Josias era um rei muito bom, o povo sentiu profundamente a sua morte e pranteou. Esse pranto se deu nesse local que ele chama de Haddad Rimon, no Vale do Megido. Ele só está comparando. Por quê? Porque Josias morreu no Vale do Megido, que é exatamente no lugar, a planície de Armagedon, onde vai se dar a última batalha entre Cristo e os exércitos da besta, e é nesse momento que Deus vai libertar Israel, quando virá de Sião o libertador,
É nesse momento que o povo de Israel vai reconhecer o Senhor Jesus. É nesse momento que o povo de Israel vai prantear amargamente, em função do comportamento deles, de terem rejeitado o seu Messias. E nesse momento, essa nação reconhecerá o Senhor Jesus. Mas é um contingente, um número de 1/3 da nação. Suponhamos, hoje a nação de Israel tem 14 milhões de pessoas. Se Jesus viesse hoje, 1/3 dessa nação reconheceria Jesus. 1/3 de 14 milhões, que é a população atual de Israel. Essa população não está totalmente em Israel, está também uma grande parte espalhada no mundo inteiro. Talvez a metade esteja espalhado pelo mundo inteiro. 7 milhões esteja morando já em Israel, mas 7 milhões está espalhado pelo mundo inteiro. Ora, quando Jesus voltar, 1/3 da nação reconhecerá o seu Messias. Eles vão perceber que o Senhor Jesus foi aquele que a nação crucificou. Olharão para aquele a quem traspassaram. Mas 2/3 da nação encontrará seu extermínio, sua morte, nas mãos do anticristo, do dragão, da besta, pelo fato de não reconhecerem o Senhor Jesus. Por esses motivos, Israel também terá que enfrentar a grande tribulação. E eu quero encerrar exatamente com aquele versículo que eu comecei, falando da participação de Israel na grande tribulação, de Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, que Jeremias lamenta dizendo assim: que grande é aquele dia. Está falando da grande tribulação. E não há outro semelhante. Interessante, quando ele fala não há outro semelhante. Israel já passou por vários sofrimentos, várias perseguições, e a maior das perseguições que nós conhecemos até hoje foi o Holocausto. O Holocausto, onde 6 milhões de judeus morreram. E Jeremias está dizendo, e não há outro semelhante, quer dizer, muito pior que o Holocausto. Será o sofrimento desse povo nessa grande tribulação. E ele então conclui dizendo, é tempo de angústia para Jacó. Jacó aqui é a nação de Israel, porque Jacó foi o filho de Isaac, que foi filho de Abraão, que gerou 12 patriarcas e que deu origem à nação de Israel. Então ele disse, é tempo de angústia para Jacó, para a nação de Israel. Mas o texto conclui com esperança. Ele, porém, será livre dela. Esse ele, porém, será livre dela, se refere a esse 1/3 da nação que será libertada por Deus, por Jesus na sua volta, e não permitirá o completo extermínio. Está de acordo também com o capítulo 12 de Apocalipse, que fala que embora o dragão persiga a mulher, que é Israel, Deus dá o livramento a essa nação, levando para o deserto, e durante 3 anos e meio, Deus protegerá essa nação, conforme o próprio texto diz, por 1260 dias, ou então tempos e metade de um tempo. No próximo vídeo nós vamos tratar da Batalha do Armagedon. Vamos tratar detalhadamente, que é exatamente nessa batalha, nesse período, que Deus dá esse grande livramento a esse 1/3 da nação de Israel, preparando a nação de Israel para governar, reinar no milênio. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades maravilhosas.